Olá, estudantes! Esse é o nosso último encontro, a nossa 12ª videoaula, e nela nós vamos falar sobre as questões da educação hoje, contemporânea. A forma escolar, a regulamentação das disciplinas, a regulamentação da profissão do educador, elas, como vimos, são todas historicamente conformadas, e elas estão ligadas a uma série de fatores que são históricos, fatores que são sociais, e que levam a nossa reflexão sobre se aprender é simplesmente adquirir conteúdos transmitidos, ou se a aprendizagem, além da aquisição de conteúdos, é aquela que deve abordar valores sociais, o tema da educação como o desenvolvimento do educando e do educador, e uma possibilidade de transformação da sociedade por meio das formas escolares, em busca de uma sociedade mais igualitária, menos injusta, por meio da educação. Então, o que nós podemos pensar sobre o século XXI, esse no qual vocês vão ser professores, né? O que nos dizem esses diagnósticos tão preocupantes sobre a falta de investimento escolar, sobre esse bombardeio de informações que vem pelas mídias, pelas tecnologias, pelas redes sociais, essa pressão que vem por parte dos exames de acesso, dos vestibulares, do Enem, como é que nós podemos nos localizar na educação contemporânea no Brasil? Quando nós vivemos numa época, nós temos sempre a impressão de que aqueles problemas estão nos sufocando, são os problemas mais difíceis de resolver. Então, o que nós vivemos hoje são as questões referentes ao século XXI. Os homens do passado também se confrontaram com as suas próprias questões, com seus próprios dramas, e também viram na educação uma das formas de solucionar as questões, tanto do desenvolvimento do país, quanto do desenvolvimento individual dos seres humanos, e buscaram respostas para isso. Então, cada época na história viu-se perante desafios e objetivos que refletiram-se também nas propostas para a educação. Um dos autores que produziu, principalmente no fim do século XX, que foi o sociólogo francês Pierre Bourdieu, aqui tem as datas dele, ele viveu de 1930 a 2002, ele produziu várias obras, algumas em conjunto com o Jean-Claude Passeron, e ele via que a escola não podia trazer essa resposta que nós buscamos. Para ele, a escola reproduzia os mecanismos de segregação da sociedade, e que ela priorizava uma cultura que era a cultura dominante. A escola seria o lugar que reproduziria as estruturas sociais, os legados econômicos e simbólicos entre as gerações. Nós vimos ao longo do curso que outros autores também viam a escola como reprodutora de formas de dominação, de relações de dominação, e que por isso ela tinha seus limites, mas ao mesmo tempo deveria ser transformada. Para o Bourdieu, só os alunos oriundos das classes superiores conseguiam responder às expectativas do sistema de ensino, porque eles já tinham um capital cultural, um conhecimento que eles já traziam para a escola, que os diferenciava dos demais, e isso criava uma competição escolar inevitável e injusta. Para ele, então, as formas de dominação eram reproduzidas pelo estilo de vida, até na própria linguagem, as nossas formas de dominação estavam reproduzidas, e assim se tornava difícil superá-las. Aqui para o Brasil, os pensadores mais importantes para o século XXI, que, como nós vimos, são o Demerval Saviani e o Libânio, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles. Outro sociólogo importante que eu trouxe aqui para vocês é o Edgar Morin. Ele ainda está vivo, bem idoso, ele nasceu em 1921, e tem no material de vocês um vídeo com uma aula dele que eu gostaria muito que vocês assistissem sobre o que ele chama da educação na era planetária. Para o Edgar Morin, a classe numa escola é um local heterogêneo, impregnado de heterogeneidade. Então, como que nós conseguiríamos ultrapassar os conteúdos das disciplinas que são fragmentados e tentar pensar o conhecimento como algo amplo? Ele divide os saberes, né, possíveis e a serem trabalhados no ambiente escolar em 7. Valorizar o erro como instrumento de aprendizagem, combater a fragmentação e valorizar o universal, estudar o homem e a condição humana,
estudar a sustentabilidade, as novas tecnologias e os problemas sociais e econômicos a ela associados, pensar que o futuro é, de fato, imprevisível, compreender a interação humana presente em todos os campos no cotidiano escolar e, por fim, ter como objetivo essa ética do gênero humano. Então, assistam o vídeo do Edgar Morin. Eu coloquei para vocês a primeira parte, depois, se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo, já logo em seguida vem a segunda parte também. Como eu disse, no Brasil, hoje, os pensadores contemporâneos sobre educação do século XXI são Demerval Saviani, que nós já vimos na unidade passada, e também José Carlos Libani, que trabalha com o conceito de uma pedagogia crítica social dos conteúdos. Então, existem os conteúdos, como nós vimos, da cultura dominante, que devem ser transmitidos para os jovens e crianças, mas transmitidos de uma forma crítica, inclusive pelo próprio professor. Isso mostra esse embate entre uma escola que seria simplesmente reprodutora versus uma escola que seria transformadora de uma situação social, que é uma escola que leva o jovem, a criança, a entender a sociedade e, por isso, transformá-la. Então, essas constatações de uma escola que simplesmente repete os padrões, elas devem ser paralisantes, nós devemos abrir mão de acreditar no ensino, na escola, como transformação. Se abríssemos mão disso, por que seríamos professores? Eu e vocês, formando-se professores. As principais correntes pedagógicas do século XXI, nós podemos resumir, incluí-las de uma forma mais sintética e objetiva entre a pedagogia das competências e o que eu vou chamar de a pedagogia das diversidades. A pedagogia das competências é o que está hoje em vigor, inclusive na regulamentação aqui no Brasil, do exame de acesso do Enem, da Base Nacional Comum Curricular. As competências não têm o foco nos conteúdos das disciplinas, mas em competências e habilidades que devem ser adquiridas por crianças e jovens para que elas se insiram no mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho se alterar, essas competências permitem que a pessoa se adapte a essas novas situações. É uma herdeira longínqua daquela discussão sobre a pedagogia tecnicista. E, embora ela esteja vigente na legislação e nos exames, na escola, o conhecimento continua dividido em disciplinas. É aquilo que o Edgar Morin chamou de conhecimento fragmentado. Já a pedagogia das diversidades é uma proposta para a escola que nasce também da Declaração de Dakar, como nós vamos ver agora, que é uma declaração para a educação para todos, e que vê que o espaço escolar tem que ser um espaço de luta contra a exclusão escolar, contra o alijamento de grupos do processo de educação devido aos seus aspectos culturais, étnico-raciais ou históricos, que pensa na inclusão das crianças com necessidades especiais, com deficiências, e que leva, inclusive, em consideração as diferenças nos ritmos de aprendizagem. Vocês lembram que nós vimos que, a partir do século XIX, se estabelece o ensino simultâneo, que é um professor e vários alunos na mesma etapa de aprendizagem e que tem que ir adquirindo todos juntos ao mesmo tempo aqueles conteúdos. Hoje, percebe-se que essa heterogeneidade na sala de aula implica, inclusive, em diferentes ritmos de aprendizagem, em que a escola deveria levar em consideração esses ritmos. Quero abordar aqui algo que tem a ver com isso que nós estamos fazendo, que é uma aula via uma tela. Tá? E peço que vocês fiquem sempre atentos para o que são discussões da pedagogia e discussões de técnicas de ensino. Toda semana aparece uma técnica de ensino nova que se promete revolucionária. É a sala de aula invertida. É o uso do podcast. Isso são técnicas que podem ajudar o fazer do professor. Mas essas técnicas não se conformam em pensamentos complexos que são as pedagogias. Então, atentos para essa distinção. Porém, existe o lugar da tecnologia, e esse lugar que, de início, podia ser algo ligado a uma técnica de ensino, foi ganhando espaço dentro de uma lógica pedagógica. Isso que nós estamos fazendo é a educação à distância. A educação à distância, ela existe muito antes de existir o computador, ou existir a internet. As pessoas faziam educação à distância no século XIX, aprendiam por correspondência.
né? Agora, com esses tempos que estamos vivendo de pandemia, muito se chamou de EAD, Educação à Distância, o que, na verdade, é ensino remoto, ou seja, ensino pela tela do computador, ensino à distância. A educação à distância, a EAD, ela permite que grupos mais amplos tenham acesso à aprendizagem, ela permite que adultos, que trabalhadores voltem a estudar, ela conta com a autonomia dos alunos, porque os alunos têm que ter o seu próprio planejamento de estudo, ela tem um aspecto de polidocência, porque tem o professor, tem os monitores, ou os facilitadores, os mediadores, e ela permite que a aprendizagem seja continuada, que a aprendizagem não aconteça apenas enquanto você está na escola ou na série escolar. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, até, desse é um aluno indígena da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, um aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo, que recebeu emprestado esse equipamento e os dados também para continuar estudando agora durante a pandemia. Isso é ensino remoto e não é EAD. E ainda tem essa proposta do ensino híbrido, que é o ensino do futuro, ou seja, futuramente, na sala de aula, as pessoas vão usar o presencial e, posteriormente, o contato com as tecnologias, o uso do YouTube, o uso das redes sociais para continuar esse processo de aprendizagem. A Declaração de Dakar aconteceu em 2000, mais de 160 países assinaram, o Brasil é signatário, a gente tem aqui os trechos mais importantes, né, na minha opinião, desse texto que foi adotado pela Cúpula Mundial de Educação. E a Declaração de Dakar está ligada a essas pedagogias da diversidade. Ela tem os marcos legais dela e que ela se baseia na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Convenção sobre os Direitos de Criança, de que toda criança, todo jovem, todo adulto tem o direito humano de beneficiar-se de uma educação no melhor e no pleno sentido do termo, que é aprender a fazer, a conviver e a ser. Um dos pontos fundamentais da Declaração de Dakar é combater a discriminação de gênero e valorizar as habilidades humanas de acordo com as suas necessidades e respeitando a diferença entre as pessoas. Então, vamos pensar nessa escola como um lugar de diversidades, com esses marcos legais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, origem nacional ou social, posição econômica e nascimento, que se reflete na nossa Constituição de 88, que também tem como objetivo promover o bem de todos, sem esses preconceitos de origem, raça, sexo. Então, essa educação das diversidades, ela pensa em superar as desigualdades, mas respeitando as diferenças, né? As desigualdades têm que ser superadas e as diferenças respeitadas. Trouxe aqui essas imagens, essas são fotos de escolas aqui no Brasil, tá? Então tem tanto um EJA, uma escola de jovens e adultos, atividades, né, de inclusão, aqui no caso é um teatro trabalhando com a ideia do cordel. Essa foto da sala de aula é do Instituto Federal e essa outra é de uma universidade no Rio de Janeiro. E com essas imagens eu gostaria de fazer essas últimas reflexões para vocês, de que se formar professores não é simplesmente ensinar métodos e técnicas, e se formar alunos não é simplesmente transmitir conhecimento, tem que ser levado em conta a autonomia dos estudantes, a capacidade de trabalhar coletivamente, a escola como um lugar que amplia o campo cultural, em que as pessoas aprendam a entender as notícias, criticá-las, entender e aceitar a diferença de opiniões e respeitar a diferença de opinião, tolerar aquilo que é diferente, desde que o diferente não seja uma ameaça à dignidade dos demais, e construir mais do que cidadãos, construir sujeitos democráticos por meio do ensino. Então, fechando, nós temos que pensar nessa escola do século XXI como aquela que busca superar as desigualdades, respeitar as diferenças, num compromisso que, infelizmente, no Brasil não tem ocorrido, que é de investimento na educação para que isso aconteça, para a superação do analfabetismo e dos preconceitos, e o currículo, então, tem que refletir
essa crítica democrática contextualizada sem perder esses aspectos individuais específicos dos estudantes. Incluir a diversidade nos currículos é entender que as causas políticas, econômicas e sociais, elas são igualmente importantes e que a escola pode ser um meio de começar a desconstruir tudo isso que deve ser desconstruído: etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e xenofobia, posicionando-se assim contra esses processos de colonização e dominação. Eu espero que nessa tarefa que é nobre e tão difícil, vocês tenham todo sucesso como professores.